Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre repetição de padrões. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o médico cardiologista Dr. Francisco Tadeu Estrela de Carvalho, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Doutor Tadeu, seja muito bem-vindo ao Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado. Obrigado, Junque. Espero poder contribuir para uma informação melhor sobre o mundo em que vivemos. Maravilha. Doutor, começando a nossa conversa aqui, gostaria muito que o senhor estabelecesse um diálogo entre dois conceitos, a repetição de padrões e o comportamento humano. Como é que é possível estabelecer uma conversa entre esses dois conceitos? Muito bem. É de conhecimento nosso, de todos, nós vivemos dentro de padrões. Padrões familiares, padrões religiosos, padrões culturais, políticos. Enfim, toda a organização, não só nossa aqui por perto, mas o universo como um todo, ele se organiza em padrões organizacionais. A minha questão logo de início, a gente já faz um questionamento aqui. Quem somos nós dentro destes padrões? Nós temos a nossa própria identidade? Nós sabemos o que queremos dentro destes padrões? Ou a nossa identidade é a identidade dos outros? Em cima de questionamentos, a gente vai mais adiante. Como que nós enxergamos o mundo que nós vivemos? Quando nós falamos em enxergar, a gente vai logo direto no nosso olho. Todos nós temos no centro do olho um pequeno círculo escuro, preto, que nós chamamos de pupila. Então, a pupila, ela tem, em média, 4 milímetros de diâmetro. Ela pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da intensidade da luz. 4 milímetros é menos da metade de 1 centímetro. Então, é o único ponto onde entra a luz na retina, que vai ser estimulado, levando à formação de imagem no cérebro. Logo se conclui que enxergamos o mundo através de um pequeno orifício. Então, nós enxergamos o mundo, nós somos míopes. 4 milímetros é muito pouco. Vivemos no planeta dos míopes. E se você perguntar se existe miopia no planeta dos míopes, é óbvio que não, porque a miopia é a própria verdade. Só existe a miopia. A outra conclusão é que todo o conhecimento e sabedoria, toda a verdade que sabemos, está diretamente relacionada à miopia. Então, é o espectro da miopia que vai nos dar o conhecimento e a verdade. Então, eu não tenho a verdade absoluta, eu tenho a verdade que é proporcional à nossa miopia no planeta. Então, como podemos enxergar o planeta, o universo, a partir dessa miopia? Eu acho que o senhor toca num ponto muito interessante, que vale muito colocar aqui, o pensamento cartesiano do René Descartes. Minha pergunta é, como é que a gente pode pegar o pensamento do René Descartes e inserir nessa reflexão? Muito bom. Junque, Descartes fala que para entendermos o todo, nós temos que fragmentar o todo em pequenos pedaços, pequenas partes, estudar minuciosamente cada parte e depois juntar essas partes, fazendo síntese, sempre começando das partes mais fáceis para as mais difíceis e voltar ao todo para dar um verdadeiro sentido. Então, se quisermos avaliar, por exemplo, o universo que nós vivemos, vamos partir do universo até chegarmos nós. Nós vamos fazer uma volta ao passado, nós vamos estudar um pouco, ou relembrar, a história do universo. Baseado na teoria do Big Bang, o universo começa a 13,7 bilhões de anos atrás, através de uma grande explosão, e nós tínhamos um elemento comum, que era o hidrogênio naquela época.
Bom, hidrogênio com hidrogênio em altas temperaturas dá o hélio. O hélio, junto com outro hidrogênio, em altas temperaturas e compressões, dá o lítio. Bom, e assim se forma toda a tabela periódica. Então, a tabela periódica se forma através do elemento, o primeiro elemento que foi o hidrogênio, e assim se formam todos os outros pela aglomeração de hidrogênios e assim por diante. Então, tudo que temos no universo são aglomerações desses átomos por bilhões e bilhões e bilhões de anos. E o que dá a diferença entre uma coisa, entre um planeta e outro, e as coisas de uma maneira geral, é a forma como essas partículas, essas pequenas partículas que nós chamamos de átomos, se aglomeram. Para termos uma ideia melhor, é como se o universo fosse um grande Lego, não? E as partes do Lego, assim com as partes do Lego, infinitas partes, infinitas segmentos do Lego que a gente possa unir depois, conforme o nível de consciência que a gente tem, e a gente monta essas peças do Lego e vai dando uma conformação. Então, se você pegar todas as peças do Lego que são iguais, né, infinitas, mas são iguais, se você junta uma com a outra, ela já dá uma outra forma. Então, a forma com que elas se aglomeram é que vai dar realmente as estruturas que nós conhecemos, em tudo, inclusive até chegar a nós. Bom, para termos uma ideia, há 4,5 bilhões de anos surge o nosso planeta, o planeta Terra, e a vida começa em torno de 3,8 bilhões de anos, e começa na água, com bactérias, algas, enfim. E aí, com a evolução, vamos ter os peixes, e com milhões de anos, até chegar os anfíbios que saem da água, na evolução, depois os répteis, quadrúpedes e bípedes, até chegar a nós. Aí eu ia fazer um link para nós termos uma ideia dos padrões, como é que os padrões se repetem e as formas vão variar conforme a aglomeração desses Legos, né? Vamos dizer assim, das peças do Lego. Milhões de anos se passaram e a gente repete ao nascimento toda essa evolução. Nós somos gerados dentro de uma bolsa de líquido, o líquido amniótico. Depois nós nascemos e nos rastejamos, como répteis. Andamos depois sobre 4 patas, que seriam as mãos e os joelhos, quadrúpedes. E depois nos erguemos como bípedes. Então, veja bem, os padrões se repetem, mas os Legos, a união dos Legos, é como se fosse lapidado. O processo do tempo lapida. E a gente vai chamando isso de evolução. Um outro ponto importante também para fazer a união, tem vários, né, mas me lembro agora de um que tem o silício. O silício é o que mais tinha na época na crosta terrestre, na época em torno de 2.600.000 anos atrás, era o silício, que era o segundo elemento. O primeiro elemento na crosta terrestre era o oxigênio. Então, o segundo elemento em maior quantidade era o silício. O silício dava resistência à rocha e às pedras. O silício é responsável pela primeira revolução tecnológica que temos. Porque começa aí a idade da pedra naquela época. Então, os hominídeos, na época, os nossos ancestrais, pegavam a pedra, lapidavam as pedras e faziam ferramentas, armas. Foi uma grande revolução. Então, a primeira revolução tecnológica foi com o silício há mais de 2 milhões de anos atrás, por causa da resistência do silício. Foi uma revolução muito grande. Aliás, a gente até pode falar que foi o primeiro dispositivo móvel que se tinha naquela época, não? Que era a pedra, que a gente levava para um lado e para o outro. Milhões de anos depois se passa, e o silício dá a nova revolução tecnológica. Ele é tão importante que nós temos o silício no seu celular,
em todos os equipamentos eletrônicos, os chips, os transistores, todos eles têm silício. Nada funciona sem o silício hoje. Então, ele é tão importante que nós temos o Vale do Silício na Califórnia, onde as grandes empresas de tecnologia estão lá. Então, o silício de hoje é o mesmo silício de milhões e milhões de anos atrás, desde a sua origem. Ele não mudou. O que muda foi a lapidação que nós fizemos, a maneira de como aglomeramos e lapidamos isso. Então, os padrões se repetem em termos de aglomeração. O elemento é o mesmo. Então, e a gente pode transpor isso depois para o nosso próprio mundo aqui. Quando nós temos os nossos padrões, nós juntamos os legos para formar os nossos padrões sociais, familiares, religiosos. Quando nós nascemos, nós viemos vazios. E aí começam a colocar em nós os legos. As nossas famílias, nossos pais, a família, quem nos criou, vai colocando legos religiosos, familiares. Você cresce e depois você não percebe, mas foram os outros que colocaram o lego em você, esses legos. Você está satisfeito? Você está feliz? Você já se perguntou se eram esses os legos que você queria? Não? Então, onde está a sua identidade? Porque senão você vai repetir os legos. E nós viemos para melhorar o mundo e a nós mesmos. Onde é que está o pulo do gato? Aonde que eu posso realmente ter a minha identidade? Se você está feliz com o padrão que passaram para você, beleza, seja feliz. Mas a grande maioria de nós estamos no mesmo padrão. Em vez de melhorarmos os padrões, em vez de você tirar uma peça aqui, não precisa desmontar todo o Lego, mas substituir as peças por outros Legos e dar um outro sentido, assim como faz o universo constantemente. Então, essa é a grande questão. Às vezes, por exemplo, um exemplo bem simples. Quando você casa, você traz um padrão familiar com seus legos. E a pessoa que você casa, ele tem que seguir, na sua cabeça, os legos que você trouxe. Mas, na realidade, você vai juntar os legos. Mas muitos não querem abrir mão dos legos que teve. E aí entra em conflito. E as pessoas sofrem. Daqui a pouco estão deprimidas, estão estressadas. Mais adiante a gente vai ver o que causa o estresse na vida da gente. Maravilha. Bom, depois, no segundo bloco, quero voltar falando um pouquinho, em cima dessa reflexão, falar um pouquinho sobre a questão da consciência. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando aqui com o médico cardiologista, Dr. Francisco Tadeu Estrela de Carvalho, sobre repetição de padrões. Um minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da CISB, celebrando a união empresarial.
Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana trata sobre a repetição de padrões. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o médico cardiologista Dr. Francisco Tadeu Estrela de Carvalho. Doutor, quero que o senhor comece esse segundo bloco estabelecendo um diálogo, inserindo a questão da consciência e a repetição de padrões. O senhor falou no primeiro bloco, né, fez uma introdução sobre a questão da repetição de padrões, mas eu queria compreender qual é o papel da consciência nesse cenário. Muito bom. Bom, vamos lá. Eu tenho quase 40 anos, são 37 anos de formado, mais de 50 mil pacientes examinados nesse período, e eu selecionei um caso que marcou, vários casos marcaram a minha profissão e a minha vida. Mas esse caso em especial, ele resume tudo aquilo que foi falado no primeiro bloco. Muito bem, vamos lá. Na realidade, nessa conversa que nós vamos ter com esse paciente, ele vai nos falar do estresse. No fundo, ele não vai falar diretamente, nós vamos observar o estresse, o que ele provoca para a saúde, para o coração e para a nossa saúde. Como que você tenta mudar de padrão e continua na cabeça com o mesmo padrão. E de que maneira, às vezes, uma pequena palavra entra como se fosse uma bomba atômica, que muda tudo na vida da pessoa. Uma pequena palavra. Quer dizer, um lego que você acrescenta na formação de legos desse paciente. Então, vamos lá. Eu atendia esse paciente, eu faço ecocardiograma, que é o aparelho, ultrassom. Através desse aparelho eu vejo o coração do paciente. E o paciente estava deitado aqui do meu lado, eu vou usar um pseudônimo José, eu não me recordo o nome dele, já faz muito tempo. E ele deitado do lado e a gente conversando, eu não sabia nada dele em termos de profissão, nada, absolutamente nada. E eu fazendo o exame, eu converso com todos os pacientes. E aí, eu olhei e disse, seu José, o senhor já infartou, né? Aí ele, assustado, né? Um senhor forte, 45 anos, aproximadamente 40 e poucos anos. Forte e tal. Como assim, doutor? Seu José, eu com o aparelho, o transdutor aqui do lado. Seu José, o seu coração está me falando. Tem uma área aqui, o senhor está vendo aqui na televisão? Tem um monitor do lado, o senhor está vendo aqui, essa área não contrai, não movimenta, mas, olha, não engrossa como as outras áreas e tal. Doutor, o senhor tem razão. Eu vou lhe contar, olha, no meu trabalho aconteceu, eu estava trabalhando e, de repente, a minha chefe, né, me chamou para conversar e tinha os outros amigos de trabalho que estavam juntos. E aí ela chegou, mas me falou muito, mas muito, desceu a lenha, né? Ele falando, desceu a lenha e tal. Olha, o senhor sabe, eu sou nordestino, eu vim da Bahia. Primeiro é difícil engolir que uma mulher vai mandar na gente. E a mulher ainda diminui você na frente dos outros, humilha o senhor na frente dos colegas. Bom, eu não podia falar nada, senão eu ia perder meu emprego. Segurei aquilo, doutor, e fui para casa. Falei com minha esposa, mas não deu. Eu infartei naquela noite. Bom, eu tive um insight. Algo veio na minha cabeça. Eu cheguei e disse para ele, seu José, a gente só sofre por aquilo que a gente se apega. Aí disse, como assim, doutor? O senhor já viu um coveiro
chorar porque está enterrando uma criança lá no cemitério? Mas se aquela criança fosse o filho dele, ele não conseguiria tirar uma pá de terra. Qual é a diferença entre uma criança e outra? Se todas são iguais? O apego. Bom, Junque, ele começou a chorar. Aí eu digo, caraca, alguma coisa eu fiz, porque eu devo ter chutado o pau da barraca, no bom sentido. Provavelmente ele perdeu alguém, né? E eu não sabia, né? Senhor José, me desculpe se o senhor perdeu alguém e tal. E ele disse, não, doutor, eu sou o coveiro. E ele se levantou, depois de feito o exame, me abraçou fortemente e disse, chorando, em lágrimas, cara, aquele cara, esse é o dia mais feliz da minha vida. Para ele e para mim. Porque eu depois fiz muitas conexões. Juntei as peças do Lego. Nós não estamos só no planeta. A nossa miopia não nos deixa enxergar. Lembra-se da miopia do primeiro bloco? Sim. Tem muita coisa acontecendo em volta de nós, que nós não percebemos. E essas mensagens, esses insights que a gente fala, não, vêm dessa sintonia, muitas das vezes. Então, depois, refletindo, você vê, o senhor José sai da Bahia para vir para um lugar melhor, cabeça dele, vem para Campinas. E acha que o padrão de lá é o mesmo daqui. A intenção é a mesma. Mas ele entrou num outro padrão de comportamento aqui. E ele não consegue se desfazer. Ele está preso no tempo. Ele sofre porque o padrão não é compatível. E entra o estresse. E com o estresse ele infarta. E aí nós mostramos o quanto que o estresse prejudica a nossa saúde, e nesse caso direto no coração. E como uma palavra entra como uma bomba atômica, mudou tudo para ele. Eu não sei quais foram as conexões que ele fez, mas mudou muito. Para aquele cara chorar na minha frente e dizer que foi o dia mais importante da vida dele, e várias conexões foram feitas. Então, assim, a percepção de mundo depende do nível de consciência que nós temos. Quer dizer, do nível de discernimento que nós entendemos do mundo. Por isso que cada um enxerga, a única diferença entre nós não é isso aqui, não são as nossas profissões. Nada, absolutamente nada, mas a maneira como nós enxergamos o mundo. Essa é a única diferença, na minha opinião. E cada um tem o seu nível de consciência. Por isso que nós estamos conversando aqui, e cada um percebe o mundo de uma maneira diferente. Não adianta eu entrar com coisas formadas, blocos formados. Esse é o conceito. Se o conceito é relativo à nossa miopia, se a verdade é relativa a cada um, por mais que nós sigamos métodos como o método que nós falamos lá no início, Descartes, vamos nos aproximar, vamos lapidar, mas o processo é contínuo. Nós viajamos a 1.700 quilômetros por hora, e percorremos 40 mil quilômetros por dia para voltar ao mesmo ponto, e achamos que tudo está parado e que nós temos o controle de tudo. Muitas coisas vão acontecer independente da nossa vontade, e nós temos que caminhar para frente. Eu vejo muitos pacientes se reclamando constantemente do passado, querendo corrigir o passado. Quantos de nós nos sofremos porque cometemos alguma coisa lá no passado? O passado é o passado. Você não pode corrigir o passado, você só pode corrigir daqui para frente. E quando você corrige daqui para frente, você muda tudo, porque você acrescenta novos legos. Você tem que se desfazer de algumas peças do lego e acrescentar outras, porque o mundo é assim, o universo é assim. Então, temos que aprender essa dinâmica. É por isso que nós estamos aqui, para ver o mundo de uma maneira diferente.
e sabermos qual é a nossa identidade. Eu tenho um outro exemplo também, meus filhos, quando criança, ainda pequenos, um de 2 e outro de 4 anos, a minha filha não estava, tinha 10 anos, não estava nesse momento, a gente estava na sala de televisão assistindo um filme, e apareceu um dos bichos lá, morre, alguma coisa assim, durante o filme. E aí eu perguntei para eles, vocês acreditam em Deus? Porque alguma coisa surgiu lá que falasse sobre isso. Aí um chega, não, pai, eu tenho uma noção, o menorzinho, eu sei porque eu sou fala de Deus e tal, a mãe fala, então. O de 6 anos já elaborou uma determinada resposta mais elaborada. Aí eu frisei o vídeo, tive um insight nesse momento, fui até a outra sala, peguei um ventilador de base, alto assim, botei na frente da televisão e liguei o ventilador. Disse, olhem aquilo lá. E eu sentei no sofá. O que vocês estão vendo? Ah, pai, tem uma hélice que está rodando. E o que vocês estão vendo? Ah, tem um vento e tal. Muito bem, passei na segunda rotação. O que vocês estão percebendo? Aumentou o vento e tal, e o negócio está girando mais e tal. Terceira rotação. Vocês estão vendo alguma coisa? Não, pai. Então, filhos, não é porque a gente não vê que as coisas não existem. Então, se você não acredita em Deus, pelo menos sinta Ele. Isso aí. Doutor, eu queria que o senhor fizesse uma fala aqui sobre a contribuição da cultura no sentido de ajudar a repetição de padrões ou, de repente, até colocar esses padrões em questionamento. Como é que ela age enquanto ferramenta? Bom, a cultura nos envolve a todos, de uma maneira ou de outra. Mas acredito que, óbvio, ela faz isso acelerar, não? Porque ela faz o questionamento também. Mas precisa ter um filtro. Até que ponto isso se adequa aos padrões que você tanto anseia na sua vida. Eu gostaria também, doutora, que o senhor fizesse um comentário. Nós falamos aqui do René Descartes e penso que esta fala dele tem uma contribuição direta com isso que nós estamos falando. Ele diz assim, muitas vezes as coisas me parecem verdadeiras. Quando comecei a concebê-las, tornaram-se falsas. René Descartes. No seu entendimento, o que o René Descartes quis dizer com essa afirmação? Então, ele leva todo um processo, um método de avaliação. Nesse processo de fragmentação e de voltar novamente a fazer a síntese para voltar ao todo, obviamente você percebe que algumas coisas já não fazem mais conexão. É como se fosse um tapete. Você coloca o tapete na sala e vai desfiando o tapete fio por fio. Depois você tem que voltar novamente ao tapete, mas você tem que ter a noção de voltar ao tapete, senão fica aquele novelado de fios e você não consegue fazer nada. Então, o ideal seria manter sempre a visão do tapete, indo e voltando para sempre manter o tapete. Então, às vezes, quando você volta para o todo, algumas coisas já não fazem mais sentido, mas você mantém, vamos dizer assim, o padrão de organização, mas as coisas já não fazem mais sentido porque passaram por um crivo maior. Né? É mais ou menos o que eu entendo. Doutor Tadeu, eu queria muito te agradecer pela possibilidade do diálogo, pela presença, pela partilha e gostaria aqui que o senhor então fizesse suas considerações finais e mais uma vez minha gratidão eterna. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez e eu deixaria o pensamento, como diz Descartes, penso, logo existo. Temos que pensar sempre no nosso papel. Maravilha, obrigado, viu, doutor? Valeu, obrigado também. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta edição falou sobre repetição de padrões. E quem esteve conosco aqui para conversar, debater e aprofundar este assunto, o doutor Francisco Tadeu Estrela de Carvalho, médico cardiologista. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.